Boa Porque, noite, Amália. boa noite. Primeira coisa, quero te dar parabéns, tá? Obrigada. Você tirou nota 10 no trabalho de conclusão de curso da PUC, da TCC da PUC. Meus parabéns para você. Na verdade, foi Obrigada. 9,5, né? Ou foi 10? Eu não lembro. Acho que foi 9,5. Eu acho que foi 10. A minha nota foi 10, pelo menos. Tá. Tá. E o trabalho que você fez foi tão legal, ó. Você fez o trabalho sobre o dia oral. Sim, sim, um recurso novo para a gente tentar combater essa pandemia da obesidade, né? Então a gente está vendo que isso está só aumentando e eu como dentista resolvi me aprofundar um pouco nessa questão da boca, da relação da boca com a obesidade, transtornos alimentares, a partir da evidência de que a gente come por causa de fatores bucais, né? Por causa do paladar, que a comida é gostosa ou não. E desse monte de. Nós temos muitos estudos falando da influência dos fatores bucais no estado nutricional do indivíduo. Então, a partir disso, por que não manipular essa boca para poder tentar ajudar um pouco, né, nos tratamentos que nós temos para a obesidade? Isso mesmo. Agora, Amália, vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Me conta uma coisa. Como é que funciona esse dioral? Então, de oral trata-se de uma prótese bariátrica que fica fixa nos dentes superiores, junto ao céu da boca, ocupando esse espaço do céu da boca. Então, a ação dele é mecânica, é uma mecânica externa para auxiliar. Ele vai reduzir o tamanho da boca e lentificar a mastigação, para a gente fazer uma ponte entre aquela questão do comer pouco e mastigar devagar. Então, nós sabemos que o grande desafio hoje no tratamento da obesidade é justamente fazer com que o paciente siga a orientação, né, dos tratamentos que a gente tem, orientação nutricional e consiga aderir à dieta e aos outros tratamentos. Então, um paciente que está com compulsão alimentar, ele tem pouca consciência oral, sabe que ele come, normalmente come muito rápido e tem pouca percepção. Então, o de oral é um freio. Ele é um freio e ele força que a pessoa coma, insira pequenas porções na boca e mastigue lentamente. Isso vai estimular muito a saciedade pré-absortiva. Nós temos muitos mecanismos de saciedade na boca e com esse aumento desse tempo de mastigação que a pessoa é forçada, já que ele é fixo, então ele dispensa a colaboração do paciente, ele vai forçar que a ingestão de alimentos seja lenta, lenta e pouco. Vocês desculpa que é o primeiro live que eu faço, eu tô um pouco nervosa. Não, mas é isso mesmo, nós queremos ouvir isso, né? Agora, Amália, me conta uma coisa, esse dioral é uma novidade, né? Sim, sim, é inédito e o primeiro artigo nós publicamos, eu e você, a disse, no final do ano passado. Tá? Já temos os estudos, ele já foi dado entrada na patente e agora nós estamos nessa fase de pré-lançamento, que ainda não tá, não, né, não foi aberto ainda para. Ele é totalmente novo, totalmente inédito, né? Entendi. Agora, Amália, você já colocou em alguns pacientes, como é que foi o resultado? Sim, nós tivemos uma média de perda de peso de 2,41 quilos ao mês, sendo que esses pacientes eles foram instalados de oral sem acompanhamento, até para fazer sem acompanhamento multidisciplinar. Então a gente acredita que essa perda de peso ela aumente muito com a questão do suporte multidisciplinar, que é indispensável, mas durante esse estudo não houve nenhum paciente que não perdeu peso. Ele mostrou ser bem eficiente para tanto para perda de peso quanto para esse controle, para essa tomada de consciência, porque o paciente quando está com o dispositivo em boca, ele é forçado a, a pensar no que ele vai pôr na boca. Então ele não consegue
desenvolver a compulsão alimentar de uma forma sem muita consciência, porque ele tem que pensar quanto de alimento que vai caber dentro dessa boca, como que ele vai mastigar esse alimento. Então, isso junto com uma terapia psicológica, ele ajuda, depois de um certo tempo, para que a pessoa tome consciência mesmo do que é comer pouco, o que é comer muito. Ele age mais nessa questão e com isso ele vai favorecer os outros tratamentos para perda de peso, porque ele ajuda justamente nesse ponto que é a compulsão. Esse é mais o objetivo dele e é de auxiliar nos outros tratamentos para perda de peso. Esse é o grande a pegada do aparelho. Agora, Amália, me explica uma coisa. Essa prótese, a gente coloca, ela fica presa no dente e ela fica no céu da boca, é assim? Sim, ocupando o espaço do céu da boca. A cavidade bucal ela varia de tamanho de pessoa para pessoa. Então, o volume, a cada mordida, o volume de comida que cabe na boca, ela varia de uma pessoa para outra. A hora que a gente consegue obstruir essa boca, a gente deixa espaço para fala, para mastigação eficiente, ele não interfere na mastigação, na trituração do alimento, ele continua sendo bem triturado e tudo, só que ele simplesmente ocupa esse espaço. Então a pessoa é forçada a comer em pequenas porções. Isso vai favorecer muito também a saciedade pós-absortiva, porque a gente sabe que o estômago leva 20 minutos para avisar o cérebro, mais ou menos, que está saciado. E quando a gente força essa lentificação da mastigação, é mais provável que o paciente consiga controlar o volume de alimento ingerido. Porque às vezes tem Quer dizer, então, um dos mecanismos mais importantes do dioral que é a restrição do volume que se coloca na boca pela diminuição da cavidade oral, certo? Sim. Outro mecanismo de ação é a questão do paladar, quer dizer, a comida fica mais tempo na boca, né? Ela fica mais tempo na língua, por conseguinte, ele vai estimular mais o cérebro e vai levar o cérebro a ter mais saciedade com menos alimentos, porque, de alguma maneira, lentifica bastante a mastigação, né? É esse mecanismo. Então, nós podemos dizer que nós temos um mecanismo neurológico, né? No sentido do paladar, e nós temos um mecanismo restritivo na questão do volume ingerido, do volume que cabe na boca. É isso? Sim, e tem também a questão do tempo aumentado de exposição orossensorial. O tempo que o alimento fica na boca, ele leva mais estímulos para a saciedade também. E até a própria presença do dispositivo, quando ele está em contato na boca, essa presença dele, ele dá também melhora a saciedade. Então a gente Quer tem. dizer, basta a presença, você está me dizendo, Amália, que a presença da prótese, mesmo sem alimentar, ela também ocasiona um recurso de diminuição da vontade de comer, é isso? Sim, estimula também. Então é um efeito não farmacológico de saciedade que a gente consegue a partir desse estímulo bucal, das estruturas bucais. Então, como ele fica o tempo inteiro dentro da boca, e tem ainda a questão que eu acho mais interessante dele, essa questão da tomada de consciência oral. A partir do momento que ele está dentro da boca, além dele estar em contato com certas estruturas que participam da saciedade, ele é como se fosse um lembrete o tempo inteiro para a pessoa prestar atenção naquela boca e ir voltando a atenção dela, que é uma falha que as pessoas estão muito compulsivas e acabam tendo, né? Elas conseguem ingerir uma grande quantidade sem se dar muito conta, às vezes não mastiga direito, e ele força essa lentificação mesmo da. Quer dizer, então é, na verdade, um conjunto de benefícios na redução, que acarreta a redução do peso do paciente
cerca de 2,5 kg por mês, que foi que a pesquisa mostrou, né? Sim, sim, isso numa média. Então, a Uma gente tem média. isso. Os pacientes, quando. É lógico que com uma equipe multidisciplinar bem mais focada, né? Um tratamento mais organizado, a gente consegue o efeito bem maior. Nós temos casos bem mais. Isso aí varia muito da equipe, né? A gente sabe Agora, como. Mária, quanto tempo o paciente pode ficar com essa prótese na boca? Como é Olha, que é isso? Qual que é a experiência desse tempo? Olha, a princípio, com adequada manutenção, ou seja, tem que fazer uma verificação no consultório odontológico, assim, a cada 30 dias. Com adequada manutenção, uma higiene perfeita, a gente pode falar em tempo indeterminado. Ele não deixa sequelas, a gente pode tirar e colocar dentro do consultório, sem que seja preciso anestesia, não precisa desgaste dental. A gente tira e coloca sem sequela nenhuma. A princípio, a gente pode deixar por tempo indeterminado. Nós podemos, inclusive, contar com upgrades, eu chamo de upgrades do dispositivo, ou seja, ir aumentando ele cada vez mais para evitar uma adaptação. Porque o objetivo não é que a pessoa se adapte a isso, é justamente causar uma falta de adaptação naquele estado bucal para que a gente tenha essa tomada de consciência oral. Então, dependendo do plano de tratamento, nós podemos ir fazendo incrementos nesse dispositivo. Ele é feito de forma personalizada a partir do escaneamento bucal. A gente consegue fazer ele personalizado e, dependendo do plano de tratamento, nós podemos alterar também esse formato, aumentando ou reduzindo de acordo com as especificações da equipe. Entendi. Agora, Amália, você acha que quem tem melhor resultado são os grandes obesos, são as pessoas com aumento de peso moderado, pessoas com sobrepeso ou pessoas com peso normal, mas que têm compulsão alimentar? Aonde é que essa prótese de oral se adaptou melhor? Se adapta em todos ou teria algum tipo de paciente que teria melhores benefícios do que outros? O que foi que a pesquisa mostrou? Olha, a pesquisa mostrou os grandes obesos eles sempre emagrecem um volume maior, né? A gente tem isso na literatura, em todos os procedimentos. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade em se adaptar à dieta, em se adaptar aos tratamentos tradicionais, né? Os compulsivos mesmo, eles se beneficiam mais. Eu tive bons resultados até com pessoas de peso normal, compulsivas, mas esse assunto é bem polêmico e bem polêmico, mas o que acontece? Como ele é um tratamento que ele tem pouca contraindicação, ele não deixa, não tem quase efeito colateral importante, a gente pode, inclusive, ele é um método que pode ser usado junto com os outros para o paciente a partir de 25, o MC25, que a gente tem essa falha, esse gap nos procedimentos. Né, a gente pode usar os procedimentos que são recomendados. Então, a partir do MC25, a gente não. Os pacientes que já estão indicados a bariátrica não são o paciente que a gente instala o dispositivo. Ele é mais voltado para as pessoas com IMC abaixo de 40. Porque a pessoa, quando já está, né, já foi indicada para bariátrica, ela já está numa outra fase da doença. E nós estamos falando mais de prevenção. Prevenção ao avanço da obesidade, a gente sabe que tem uma tendência bem grande para os compulsivos, mesmo que tenham MC25, se a pessoa está fazendo muita dieta, está se esforçando demais e não está conseguindo controlar essa questão da compulsão, da boca, está com um descontrole muito forte. Então, eu acredito que ele é muito bom para ser usado juntamente com a terapia para perda de peso durante um tempo, para que a pessoa consiga ter acesso a esse controle. E todo mundo fala tanto em força de vontade, e às vezes a gente está vendo que a força de vontade não está sendo suficiente, a obesidade está crescendo demais, e ninguém, muito recurso, e às vezes é preciso a gente fechar essa boca realmente
para que a pessoa, dentro de um tratamento multidisciplinar, consiga ir resolvendo suas questões, principalmente as psicológicas, o que está envolvido nessa compulsão, para conseguir aderir aos tratamentos e eles serem mais eficientes. Essa é a ideia. Agora, Amália, uma das pessoas que estão assistindo a gente aqui perguntou como que funciona a equipe multidisciplinar inserido dentro desse contexto do dioral. Ou seja, vamos pensar, um paciente que queira colocar o dioral. O que é que esse paciente tem que fazer? Ele vai direto para você, ou ele deve procurar primeiro o psicólogo, ou deve procurar primeiro o endocrinologista, ou deve procurar primeiro o nutricionista. Como é que você vê o tratamento multidisciplinar inserido na instalação do dioral? Como é que é isso? Olha, eu acredito que o dioral ele é só um procedimento dentro de um plano de tratamento da equipe. Então, o primeiro passo é sempre o endocrinologista. Igual o endocrinologista, nós precisamos de laudo psicológico também. Então, o dioral ele é simplesmente um auxiliar dentro de uma terapia para perda de peso. Ele sozinho ele não vai ter grandes resultados. A gente precisa realmente de inserir ele dentro de um plano de tratamento multidisciplinar. Então, o primeiro passo seria, nós temos nossa equipe, mas pode vir vai no endocrinologista primeiro e depois no psicólogo. E aí o paciente, quando ele está interessado em fazer o tratamento, ele entra em contato, a gente tem um mês desde o primeiro contato até a data de instalação. Esse mês ele vai no endocrinologista, ele vai no psicólogo, ali nós vamos encaminhar também para o nutricionista, a pessoa já tem sua equipe. E durante esse tempo nós vamos nos organizar e vai ser o tempo para adequar essa boca para receber o dispositivo. Aí a gente fala de um mês, mas pode ser antes ou depois, isso depende da equipe que estiver envolvida. E a gente coloca ele dentro de um plano de tratamento feito pela equipe. Então, o dioral ele é só um auxiliar dentro desse plano de Entendi. tratamento. Agora, Amália, vamos pensar. Temos um paciente que queira colocar o dioral, tá? Você, por exemplo, a gente comparar na cirurgia bariátrica, antes do paciente ser operado pelo cirurgião, o paciente tem que levar um laudo. Tem que levar um laudo do endocrinologista para ver se tem indicação, tem que levar um laudo da nutricionista para garantir que o paciente saiba como é uma alimentação pós-cirurgia bariátrica, né? Um laudo do psicólogo para garantir que aquela pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica está completamente consciente da decisão que vai tomar e prepará-la psicologicamente para um novo jeito de viver, né? Como é que na instalação do dioral é a mesma coisa, é diferente? Como é? Você também pede um laudo de uma equipe multidisciplinar antes de colocar o dioral? Como é que é isso? Sempre, sempre. Sem esse laudo, o modelo é o mesmo. Sem esse laudo, a gente não faz instalação, hipótese alguma, porque a odontologia não trata obesidade. Nós simplesmente é um mecanismo que a gente instala. Então, quem vai dar o laudo é o endocrinologista, é a psicóloga também. Sem isso, não tem como fazer um tratamento. Ele é só um procedimento que a gente bota à disposição para poder aumentar mesmo os efeitos dos outros tratamentos. Então, ele sozinho, ele não dá para ser instalado. Essa é uma regra que nós temos dentro do diural. Só se coloca O que é muito depois interessante. Eu gostei muito dessa questão. Quer dizer, a gente pode até comparar um pouco a cirurgia bariátrica com a questão dessa prótese bariátrica, né? Ela até tem alguns aspectos comparativos, né? A questão da equipe multidisciplinar, a questão dos laudos, né? A questão do acompanhamento multidisciplinar. Mas, por exemplo, na cirurgia bariátrica, a gente precisa ser operado, precisa entrar no centro cirúrgico e depois reverter aquela cirurgia, se puder, é difícil. Na prótese de oral, o paciente pode tirar
a prótese ocasionalmente? Por exemplo, o paciente emagreceu 5 quilos, ele tem uma meta de emagrecer 5 quilos, tá? E aí ele emagreceu 5 quilos, ele pode tirar a prótese. E depois, vamos supor que ele ganhe mais 3 quilos e resolva colocar a prótese outra vez para voltar aqueles 3 quilos. Ele pode ficar tirando e colocando a prótese para manter uma meta de peso? Como que é isso? Pode. Ele, como ele é um tratamento totalmente reversível, ele pode tirar e pôr sempre dentro do consultório odontológico, é claro, mas ele evita qualquer internação, não tem período pós-operatório. A cirurgia bariátrica, inclusive, foi uma inspiração nossa quando nós desenvolvemos o dispositivo, porque na época da idealização, isso em 2013, nós pensamos, gente, por que precisa fazer a comida entrar primeiro, para ter um bloqueio aqui? Se a gente conseguisse fechar aqui de uma vez, antes do alimento entrar. Então, seria uma alternativa para prevenção e pode ser usado, inclusive, para os pacientes operados. E qualquer das técnicas que eu conheço, que a gente tem visto para emagrecer, ele pode auxiliar. Porque ele está tratando, não é eu falo que ele trata, não é o emagrecimento. Ele acaba emagrecendo, sim, como consequência do controle. A gente sabe que a compulsão alimentar hoje pode ser uma das maiores causas da obesidade hoje. Então, a gente vai tratar o problema na causa, que seria esse descontrole da boca, essa boca transtornada, um transtorno. Então, acaba que facilita bem melhora bem os resultados dos outros procedimentos. Inclusive para o paciente que está reganhando peso pós-bariátrica, e outros casos também. Entendi. Agora, Amália, veja bem, ainda comparando com a cirurgia bariátrica, que é muito interessante, é uma prótese bariátrica muito mais simples que a cirurgia, a gente não precisa de hospital, essas coisas todas. Agora, veja bem, na cirurgia bariátrica, o paciente é operado e vai fazer uma dieta de transição. Ele começa com uma dieta líquida, depois passa por uma dieta pastosa, depois passa por uma dieta macia, depois passa por uma dieta normal, né? É escalonada. Na questão da prótese de oral, essa prótese odontológica bariátrica de oral, o paciente precisa passar também por umas etapas de alimentação. Por exemplo, ele tem que começar a uma dieta líquida, uma dieta pastosa, dieta macia, ou não? O paciente sai do consultório, depois de colocar a prótese, está comendo normalmente. Como que é isso? Olha, o paciente pode comer normalmente. Eu acredito que não possa, aqui a gente deve evitar justamente o líquido. A única alimento que é proibido depois da instalação do dioral seriam as calorias líquidas, os alimentos pastosos, aqueles alimentos que são fáceis de engolir. Então a pessoa pode, inclusive, ir para uma churrascaria, é meio polêmico, mas a gente justamente consegue, às vezes, fazer aquela ponte do comer pouco, porque a gente sabe que o obeso ele não tem problema para comer, o problema é parar de comer, né? Então, e comer pouco às vezes é uma utopia para uma pessoa que está com compulsão alimentar. A gente, quando consegue aliar esse tratamento psicológico e tudo, a pessoa pode ter uma vida, vamos dizer assim, até normal, uma vida social. Ela só vai ter que evitar as calorias líquidas, proibidíssimo, porque senão não funciona. A gente sabe que até a bariátrica ela não funciona se você ficar tomando leite condensado e Coca-Cola. Fora isso, a prescrição ideal é uma dieta normal. Uma dieta normal, sólida, de comidas do dia a dia mesmo, até para ir voltando essa questão, essa consciência, da consciência oral e sem muita restrição, que às vezes a pessoa tem muita dificuldade com as dietas restritivas, né? Então, falta aquele prazer na vida e o de oral ele pode fazer essa ponte, lógico que com acompanhamento, né? Não dá para soltar assim muito a princípio, mas eu acredito que lá né, durante o tratamento a pessoa consiga não poder ir em restaurante, festa e sem grandes problemas.
ela já sai podendo Agora, comer. agora, Amália, veja bem, tem algum, é uma prótese, né? Ela é de que material ela é feita? Ela é feita de acrílico, e com as hastes em metal. Ele é totalmente biocompatível, não tivemos nenhum caso de nenhum problema assim grave. O máximo que dá, mas isso é super normal, seria uma afta ou outra, uma coisa assim. Mas ninguém se incomodou durante o nosso estudo por causa disso. O que acontece logo após a instalação, na hora que a pessoa sai do consultório, ela vai ter uma salivação excessiva, que reverte daí uns 7 dias, que é normal tudo que a gente coloca na boca, até um chiclete, ele aumenta a nossa salivação. Isso é até bom assim, para aumentar a saciedade. Daí isso é um efeito transitório. E tem um efeito que é um pouquinho mais incômodo, mas também que ele é reversível depois de um certo tempo, que ele altera levemente a fala. Daí uma semana a pessoa já não é nada muito grave. Então, na verdade, eu acredito que todos os efeitos do tratamento, eles acabam contribuindo para desestimular a alimentação. Eles desestimulam. Ele tem a questão da limpeza dele. Eu recomendo que limpe com um Waterpik, que é um jato de água, porque ele tem uma limpeza especial. A gente faz todo um treinamento dentro do consultório e tem que manter muito limpo. Acontece que a pessoa, a hora que vai se alimentando também, ela tem que limpar, isso vai desestimulando ela ficar fazendo, se alimentando várias vezes, petiscando demais. A pessoa acaba voltando para se alimentar, fazer a refeição, depois higieniza. Então, ele tem vários mecanismos para desestimular essa alimentação. A pessoa tem uma hora que ela fica com preguiça, às vezes começa até a cansar a língua, porque é muito lento. Eu falo, a pessoa que acaba de colocar, vai lá, bota o prato do jeito que você quiser e tenta comer. Então, vai levando tempo e tempo e tempo, a pessoa acaba desistindo. Assim, é bem impensável, mas o obeso acaba desistindo e isso vai levando a pensar e vamos fazendo essa formação neuronal, o novo hábito que a gente tanto quer. Sim. Entendi. Agora, Amália, me diga uma coisa. Nós estamos assim, nós estamos praticamente começando, apesar de a gente já ter muitos anos de estrada, né? Me conta um pouco a história dessa prótese. Ela foi inventada pela sua mãe, foi isso? Sim, sim. Me conta. Foi. Então, foi em 2013, nós somos uma família de dentistas, e justamente essa questão foi na época do boom da obesidade, do boom da cirurgia bariátrica. Nós começamos a receber vários pacientes no consultório que tinham feito a bariátrica, e, e mesmo assim, às vezes a gente via que a pessoa continuava comendo e sentindo mal, então tem todos aqueles casos. A odontologia, a gente tem que mudar o manejo do paciente para o paciente operado, porque a gente sabe que tem vários efeitos, né, que vem depois, muita perda de dente, se não tiver uma manutenção adequada. E pensando nisso, nós juntamos e começamos a desenvolver o design desse dispositivo. Teria que ser um fixo, que a gente sabe que o compulsivo não vai pôr uma coisa na boca para poder atrapalhar de comer na hora da compulsão. Então ele teria que ser fixo e seguro, que não atrapalhasse nem a mastigação e nem a deglutição, e que conseguisse cumprir esse objetivo, que seria... E a inspiração foi, igual eu te falei, foi justamente essa. Diminuir essa boca, fechar a boca, igual a gente vê chamando com uma camisa de força, assim, com a boca. Então, ao longo de 3 anos, nós fomos instalando isso em vários pacientes, que aí deu até o nosso artigo em resultado. Então, e foi isso. Ao longo de 3 anos, fomos, sim. Então já tem anos de estrada aí, né? Sim. Mas finalmente, quer dizer, todo produto desenvolvido é assim, né? Tem anos de preparo, testes, né? Testes no laboratório, testes num grupo menor de pacientes, e depois essa prótese agora você está tornando ela acessível para mais pessoas. É isso, não é? Sim, a partir do momento que a gente viu que funcionava, o primeiro paciente que nós instalamos isso para ver como é que era, falou, gente, parecia uma loucura, mas nós colocamos no meu irmão mais novo,
E nós gostamos muito do resultado, começamos a ir desenvolvendo isso, porque a gente tinha que ficar perto da pessoa, a gente ficou um pouco inseguro. Mas a partir do momento que nós começamos a ver resultado nisso e conseguimos desenvolver o design, né, o protótipo dele, dessa forma que ele ficasse seguro realmente na boca e fosse viável da gente conseguir botar em acesso para outras pessoas, nós levamos 3 a 4 anos aí fazendo esses testes. Uma coisa extraordinária é a questão de colocar e tirar com facilidade, né? Quer dizer, eu acho que isso dá um conforto para o paciente, né? E não tem muito efeito, o efeito pós-procedimento, ele é muito leve. Então, não tem muita, né? A gente vê que tem a maioria dos procedimentos, igual a gente falou da cirurgia e tudo, às vezes tem uns efeitos assim que a pessoa fica um pouco, né? Um pós-operatório mais complicado, sente mal. Então, de oral não. A pessoa já sai, já pode ir para a vida e não altera muito. Tem uma fasezinha que pode dar algum nervosismo ou incômodo, mas é coisa muito leve, por isso a gente tem equipe, né? Então não é. Mas ele pode ser colocado e tirado e evita também a internação, esses custos adicionais e a coisa de ser reversível e a gente pode usar por tempo indeterminado, dependendo do caso do paciente. Agora, Amália, você fez lá no curso da PUC aquele artigo sobre a pesquisa dos pacientes que colocaram de oral. Foi publicado, inclusive, no Anuário da Sobrata, né? E como é que você vai estar disponibilizando esse artigo para quem está interessado em colocar o de oral, para mostrar a sustentação científica do trabalho? Como é que você está distribuindo isso? Esse artigo, nós temos um link na bio do Instagram, quem quiser acessar. Então, tem um link que cai direto no artigo. E é isso. Nós temos alguns links interessantes ali. Um deles é o que dá direto no artigo. Quem quiser pode acessar e baixar à vontade. E estamos aí para maiores dúvidas. Muito legal, viu? Eu tenho a impressão seguinte, viu, Amália, que você trouxe uma inovação, porque até então não tínhamos isso, né? É uma contribuição da odontologia na saúde corporal, né? Eu sempre costumo dizer que os dentistas também são médicos, né? Em outros países, o dentista é o médico. Aqui nós temos uma formação separada, os dentistas fazem uma faculdade, os médicos fazem outra, mas todos nós estamos juntos no mesmo local, que é o ser humano, né? Seja o psicólogo, o nutricionista, o médico, estamos todos juntos, né? E essa contribuição da odontologia no controle do peso é muito, muito legal, viu? Acho que eu tenho que dar parabéns para você, parabéns para sua família, né? Eu, apesar de não conhecer sua mãe, eu sou fã dela, só pela criatividade, né, que ela tem, e eu fico assim bem contente também você dar continuidade ao trabalho começado anos atrás, né? E agora me conta uma coisa, se tivermos aqui, nós estamos aqui no chat, aqui nós estamos numa live aqui no Instagram, se alguém dos nossos participantes aqui quiser colocar essa prótese, o que ele deve fazer? Me conta, qual é o primeiro passo? Olha, Ler o artigo, o primeiro passo é ir para o site, o primeiro passo é te procurar. Me conta como é que é. nós temos nesse link da bio, nós temos uma árvore de links. O primeiro passo seria preencher um cadastrozinho bem pequenininho que tem. A gente já pode ser encaminhado pelo endocrinologista, procurar até você também, mas pode chegar lá e fazer um cadastrozinho que a gente entra em contato logo na sequência. Nós temos no site algumas informações também e tem um link direto para um WhatsApp do Dioral, que a gente pode conversar também se tiver maiores dúvidas. E no princípio, a primeira coisa que a gente vai fazer
seriam esses laudos médicos. A questão odontológica, o que a gente vai precisar é de 2 exames. Seria um exame periapical completo, que seria um raio-x da boca toda, bem detalhado, um escaneamento intrabucal. Isso tudo a gente faz o pedido para o paciente. Assim que a gente consegue organizar essa equipe, nós fazemos uma consulta online odontológica com esses exames em mão, para a gente ver se a boca já está minimamente em condições de a gente iniciar o procedimento. Em alguns casos, as únicas contraindicações que a gente tem odontológicas, todas elas podem ser revertidas, são revertidas por tratamento prévio. Então não tem um caso assim que seja impossível, até hoje eu não vi. Então é só fazer o contato, pode ser diretamente fazer direto o cadastro ou pelo WhatsApp no link que tem na biografia do Instagram. Bom, quando a gente está num projeto, né, como esse que nós estamos, eu até coloco já no nós, né, porque eu estou com você desde o começo lá do curso de pós-graduação, né, participei da formação do artigo científico, né, e eu fico muito orgulhoso desse trabalho que nós estamos fazendo junto com a Dirce, né, a Dirce Safreire, que também é uma apoiadora nossa, também participa da nossa equipe, a Mariângela, né? Outra pessoa sempre ligada conosco, né? E está acompanhando a gente há muitos anos, né? Agora, nesse contexto, quais são os próximos pontos em que você tem um plano de aumentar a divulgação desse trabalho inovador? Você me falou alguma coisa que você está pensando numa reunião Zoom e para fazer uma conferência de perguntas e respostas, ou com os pacientes, ou com os psicólogos, com nutricionistas. Qual é o plano, quais são os próximos passos para a estruturação do Dioral, já colocando em mais pessoas, né? Como é que é isso? Então, nós estamos com uma previsão na quinta-feira que vem, pós-carnaval, a gente vai fazer uma reunião Zoom voltada para os profissionais de saúde. Nós vamos fazer uma questão de perguntas e respostas e aprofundar um pouco mais nesses efeitos para a gente. E na outra semana, na terça-feira, vai ter uma reunião Zoom para pacientes interessados também. Nós vamos fazer um pouco separado por causa do público, mas o plano é esse. Os pacientes, quem tiver interessado em participar, pode preencher o cadastrozinho que nós temos no link na bio. Nós vamos fazer contato para retornar e vamos divulgar isso aí mais essa semana com a data certinha, mas vai ser na quinta-feira que vem para os profissionais de saúde interessados. Sim. Maravilha, Mália. Adorei essa inovação no controle do peso, tá? E eu acho que isso vai prosperar, viu? E mais uma pergunta para você, que apesar de eu estar acompanhando todo esse trabalho, eu não sei. Afinal de contas, quanto isso custa para o nosso paciente que quer colocar o Dioral? Você tem uma estimativa disso? Ou você não tem estimativa? Ou depende de cada dente, de cada arcada? Como que funciona essa questão? Você tem para dar uma orientação para os nossos ouvintes, aqui nossos internautas? Olha, o valor, ele altera, sim, dependendo do caso, dependendo do planejamento, mas ele tem um custo bem menor do que até a medicação para diabetes, do que todos os procedimentos que a gente tem hoje viáveis. Ele tem um custo mais baixo do que o do balão bariátrico, do que da cirurgia e do que a medicação que a gente, né, a medicação usada para diabetes. Então, ele tem essa vantagem também. O custo é bem menor e a gente, dependendo da avaliação, a gente consegue passar esse custo individualmente para cada pessoa, a partir desse momento do contato. Né? Mas o custo Você tem razão. Viu? Você sabe que eu, como endocrinologista, e trato muito paciente obeso, a indústria farmacêutica
tem cobrado muito caro essas medicações de controle de peso, né? Nós temos medicação de R$ 1.200 por mês, medicação, né? Em média, nós podemos falar que um remédio para emagrecer custa por volta de R$ 300 a R$ 400 por mês, né? É realmente muito caro hoje em dia controlar o peso. Lembrando que tudo isso poderia ser prevenido, né? Nós estamos falando do tratamento, mas nós sabemos que a causa do aumento de peso é, de fato, a equivocada, a dieta pouco saudável, né? O refrigerante, a batata frita, esses são os verdadeiros culpados dessa pandemia que também vive a obesidade no mundo. A pandemia da obesidade é muito maior que a pandemia do Covid, viu? Só que a obesidade não é essa questão contagiosa do Covid, né? Mas a obesidade também é contagiosa, porque o comportamento é contagioso, né? Uma mãe que come errado, né? Ela dá exemplo para o seu filho, que também passa a comer errado igual a mãe, né? Então, nesse contexto cultural, a obesidade também é uma doença contagiosa. E eu tenho a impressão que esse Dioral ele traz uma reeducação cerebral, né? Porque o cérebro aprende por repetição, né? Se a gente come errado todo dia, o cérebro aprende a comer errado. E se a gente começa a comer certo todos os dias, o cérebro também aprende a comer corretamente. O comer rápido, quer dizer, se nossa mastigação, o nosso cérebro aprende a mastigar mais lento, isso traz benefícios no controle do peso, que é uma das perspectivas do Dioral, né? Agora, Amália, nós estamos aqui chegando no final aqui da nossa live, e me diga uma coisa, qual que é o nosso próximo encontro? Então, nós vamos fazer mais uma live na semana que vem, na segunda-feira, e depois nós vamos ter essa reunião na quinta-feira, reunião para os profissionais de saúde, e na outra semana, na outra terça, nós vamos ter reunião para pacientes e interessados e curiosos, quem quiser, né, para os leigos. E então é isso. Na próxima terça-feira que vem, nós vamos ter uma live no mesmo horário. E vamos ter esse encontro na quinta-feira que vem no Zoom. Nós vamos divulgar direitinho o link, mas quem já estiver interessado pode preencher esse cadastrozinho que nós vamos entrar em contato de toda maneira. É bem rápido. É isso. Maravilha, Mália. Quer falar mais alguma coisa antes de finalizar nossa reunião, nossa live? Quero agradecer, gostei muito. Acho que passamos uma visão em geral todo, né? E Sim. Agora eu acho que nas próximas lives vamos aumentar o detalhamento, né? Eu acho que nós poderíamos fazer, Amália, distribuir o artigo científico para todo mundo, né? Deixar ele bem disponível, as pessoas lerem o nosso artigo, que ficou muito bem feito, tá? E a partir daí aumentar o detalhamento desse processo tão legal, né? E, finalmente, a gente tem o objetivo do controle do peso, né? Amália, eu adorei conversar com você. Tamo junto. Tá bem. Obrigada. Falou, então. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigado por ter participado. Sim, Valeu, tchau.